Então, boa noite. Boa noite, que eu estou gravando à noite, né? Não sei que hora vocês vão assistir aí, mas eu estou gravando essa aula online aqui pelo Zoom, uma aula de revisão, certo? Que é para ajudar vocês aí para a prova. A gente sabe que a prova do segundo bimestre tem um peso maior e também tem um conteúdo maior, porque acumula o conteúdo do semestre inteiro, né? Então, como a gente está com o tempo bastante apertado, eu não tenho mais dia para dar uma aula extra de revisão. Então, eu resolvi gravar esse vídeo com uma aula de revisão para vocês assistirem antes da prova. E aí, qualquer dúvida, eu estou disponível lá no grupo do WhatsApp para responder para vocês. E também na nossa última aula, do dia 23, e nossa prova dia 30, ok? Então, vamos nessa. Lembrando que a gente começou nossa disciplina falando sobre a história da psicologia, né? Como a psicologia caminhou até estar no patamar de hoje, que é uma ciência reconhecida, né? Então, a psicologia veio da filosofia, já se falava em comportamento, em mente humana, desde os filósofos antes de Cristo, mas não tinha se dado o nome ainda de psicologia. O nome psicologia veio no final do século XX, quando esta disciplina, esta ciência, esse conhecimento, essa área do saber, foi reconhecida como ciência lá, quando a gente viu no primeiro trimestre, com Wundt, né, no laboratório de psicologia, etc. Eu vou poupar vocês dessa parte, estou fazendo só esse resumo para poder a gente fazer o pontapé inicial aqui da psicologia enquanto ciência. Então, a gente vai começar a nossa revisão da psicologia já firmada como ciência. Então, a gente vai começar daqui. Essa parte da filosofia eu vou poupar vocês na prova, tá? Só falei aqui para contextualizar, né? Para a gente chegar aqui, onde a gente vai começar agora. Então, a psicologia é uma ciência que estuda o comportamento humano e as funções mentais, né? O comportamento humano, a gente age no mundo, com as pessoas e com a gente mesmo, e as funções mentais, a gente se comporta utilizando as nossas funções mentais. Quais são? Pensamentos, sentimentos, emoção, memória, percepção. Então, a gente usa essas funções mentais enquanto a gente se comporta. Então, a psicologia se dedica a esse estudo, certo? E aí, para a gente entender e focalizar essa psicologia aí como ciência, né, a gente precisa entender o que é ciência e o que é senso comum, que a gente viu também no primeiro bimestre, né? O senso comum é o conhecimento adquirido no cotidiano, é desenvolvido através da nossa experiência individual. Então, o senso comum é uma experiência individual que é transmitida de geração para geração. Falamos no primeiro bimestre na aula sobre essa herança, né, que as gerações passam de um para o outro, que a gente aprendeu com os nossos pais, com nossos avós, que provavelmente aprenderam com os pais dele, com os avós dele. Então, essa herança foi sendo transmitida. Então, experiências individuais que são transmitidas de geração a geração, por tradição, né? Não tem comprovação científica, mas são úteis no nosso dia a dia. E assim a gente vai utilizando, né? E a ciência é um conjunto de conhecimentos sistematicamente obtidos diante de uma dada realidade, usando linguagem precisa, buscando verificar a validade para que possa ser reproduzida nas mesmas condições em outros momentos. Então, a ciência, ela usa o método científico, lembra? O método científico, o método científico usa de hipótese, né? Testa hipóteses e discute e reproduz os resultados, que pode ser validar as hipóteses ou invalidar as hipóteses. Então, a diferença de senso comum, experimento individual utilizado no cotidiano. Ciência utiliza o método científico, linguagem precisa, né? Busca validar informações tiradas, inclusive, do cotidiano. Você vê que a ciência, o senso comum, muitas vezes, a ciência utiliza conhecimento do senso comum para fazer pesquisa, né? Para ver se aquelas informações do senso comum têm validade científica, e muitas vezes até tem. E aí a gente viu que a psicologia, quando ela se firmou enquanto ciência e tal,
ela é furtífera nas escolas, né, em teorias. Essas teorias vieram concomitantemente ao surgimento da ciência psíquica, né? Então, a mais famosa delas é a psicanálise. A psicanálise e Freud, meu cachorro está aqui querendo participar da aula, ó, deixa eu mostrar para vocês. Ó, dá alô, Dudu, para a turma aí, ó. Aí, pronto, agora já apareceu, deixa eu dar aula. Então, a psicanálise é o seguinte, o pai da psicanálise é Freud, né? Então, Freud descobriu que os sintomas físicos de muitos dos seus pacientes, na verdade, eram desordens de natureza psíquica. E, a partir desse conhecimento, ele fundou a psicanálise. O inconsciente é a base da psicanálise, né? Então, a psicanálise, inclusive, é conhecida como psicologia do inconsciente, né? Então, é a parte significativa, mais significativa dos processos mentais, influenciando todo o modo de ver dos sujeitos. Lembra daquele exemplo do iceberg, que o consciente está na pontinha e o consciente é a parte maior, o inconsciente é a parte maior e o consciente está na pontinha. Então, o consciente é aquilo que a gente é ciente, que a gente sabe do que está fazendo, é a parte menor. O inconsciente é a base, é a maior parte das nossas funções mentais. Então, a psicanálise se estuda, se interessa pelo inconsciente, por essa parte da estrutura psíquica, né? Então, lá no inconsciente estão os desejos, as pulsões, que, quando são reprimidos, podem gerar efeitos nocivos à saúde psíquica, que Freud chamou de neuroses. Então, para Freud, quando conteúdos são excessivamente reprimidos no inconsciente, causam muita angústia. Conteúdos que são dolorosos para o sujeito são excessivamente reprimidos no inconsciente, são fontes de angústia e de ansiedade. E para Freud, a análise é o método de cura para essas neuroses. Por meio do quê? Da associação livre, que ele chama de cura pela palavra, né? Então, Freud, ele afirmava que o acesso ao inconsciente era a forma mais eficaz de superação de traumas e a cura das desordens dos processos mentais. Então, para Freud, o acesso ao inconsciente era a forma mais eficaz de cura das neuroses. E de que forma esse acesso ao inconsciente? Sonhos, atos falhos, que são aqueles escapes que a gente tem, né? De falar o que não queria, mas na verdade queria, né? Xistes, que são piadas, ironias que a gente fala, que tem uma pontinha de verdade no fim. Associação livre, hipnose, que é uma técnica, né? Que deixa a pessoa entre o estado, entre o sono e o despertar, e no qual é possível acesso ao inconsciente. Tá? É uma técnica muito utilizada na psicanálise por alguns psicanalistas, nem todos usam, de acesso ao inconsciente. E aí, lembrando que Freud dividiu a teoria dele, a primeira parte, que é a topográfica, e a estrutural, que é a segunda. Consciente, pré-consciente e inconsciente. Então, retomando que o consciente faz a comunicação entre o mundo externo e o mundo interno. É tudo aquilo que a gente está ciente, que é o que o indivíduo está percebendo à sua volta, né? Também suas memórias, seus pensamentos, o que ele está sentindo naquele momento. Então, tudo que estamos sentindo e vivendo. Por exemplo, eu estou aqui neste momento ciente que eu estou dando uma aula de revisão online para os alunos de Direito da Faculdade Pitágoras, da disciplina de Psicologia aplicada ao Direito. Estou aqui ciente, pensando antes de falar, para escolher as melhores palavras para que esse conteúdo seja bem absorvido por vocês. Então, eu estou ciente deste momento que eu estou vivendo agora, né? De como eu estou sentado, onde eu estou, o que é que eu estou fazendo, o que eu estou falando, o que é que eu estou sentindo, se eu estou sentindo calor, se eu estou sentindo, enfim. Esse é o consciente. O pré-consciente é o intermediário entre o inconsciente e o consciente, né? Então, são conteúdos que estão ali, não estão no consciente ainda, mas podem ser facilmente acessíveis. E também ainda não estão no inconsciente. Então, ele está no intermediário. Então, o conteúdo ele pode vir a ser reprimido pelo inconsciente e ele pode ser facilmente resgatado pelo consciente. Já o inconsciente é aquilo que a gente falou, né? A base da psicanálise. É lá onde estão os conteúdos reprimidos, é o lugar onde estão as pulsões, os desejos, a nossa energia libidinal, né? É atemporal. Você vê que os sonhos, eles não têm muita conexão com a realidade, que os sonhos são
às vezes estranhos, desconexos, a gente às vezes acha que nem, ai, que sonho louco que eu tive e tal, porque produto do inconsciente, né? Então, é a maior parte da estrutura psíquica, né? A gente falou bastante sobre isso lá no primeiro semestre, estou aqui reforçando. E aí a segunda teoria de Freud foi a estrutural, né? Id, ego e o superego. O id é regido pelo princípio do prazer. Então, ele desconhece negação, proibição, juízos de valor. Ele busca apenas o prazer, não importa como. Não existe juízo de valor, se aquilo é legal, se não é legal, se é moral, se é imoral, não importa, tá? E ele busca a gratificação imediata dos desejos. O id está no inconsciente. Você vê que tem alguns conteúdos parecidos, né? O inconsciente. O ego, justamente, puxa ali o indivíduo para a realidade, né? Então, é regido pelo princípio da realidade e ele canaliza os desejos inconscientes para situações possíveis. Então, ele faz aquele equilíbrio entre o consciente e o inconsciente. Então, ele canaliza essas pulsões, essa energia, esse desejo do id para situações, digamos assim, aceitáveis. Então, ele faz o equilíbrio entre os desejos do id, as pulsões do id, e do id é ótimo, né? Do id e a realidade. Já o superego, ele é regido pelos padrões morais. Então, nossos padrões de moralidade, nossos valores, a gente tem através do superego, né? É a nossa bússola, o senso moral e de conduta sobre o que é certo e o que é errado, né? Então, o superego também busca equilibrar os impulsos do id, porque o id não tem juízo de valor, né? Então, esse equilíbrio, essas três instâncias, né, traz o equilíbrio entre o id, o desejo, o ego, a realidade, e o superego, que são juízes, hoje eu estou demais, os juízos de valor da sociedade, né? Então, esses três instâncias equilibram aí o nosso comportamento, né? Lembrando que o superego, ele é desenvolvido, ele é internalizado por volta dos 5 anos, no complexo de Édipo. A gente não falou de complexo de Édipo na nossa aula, esse bimestre, da nossa disciplina, e nem vamos falar muito, eu só estou dando esse toque aqui, que o superego, ele é internalizado nessa época, né? Por volta dos 5 anos, quando fechado o ciclo do complexo de Édipo, tá? A gente está no curso de Direito, Freud tem as teorias do desenvolvimento psicossexual, né, infantil, e aí a gente não entrou nisso porque não era a nossa seara aqui para a disciplina, né? Mas vamos lá. E aí, depois da psicanálise, a gente vai falar de Skinner, lembram? De Skinner com a psicologia comportamental, e Skinner se opõe a Freud, né? Para ele, comportamento, ele só estuda o comportamento que ele pode observar. Então, ele não estuda inconsciente, sonhos, ele estuda o comportamento observável na interação com o ambiente. Para ele, o comportamento é emitido de acordo com as variáveis que nele atuam, né? E esses comportamentos são reforçados com base nas consequências. Lembra? Eu me comportamento, aí eu recebo um reforço do meu comportamento, e aí, se esse reforço for agradável, a tendência é que eu repita o comportamento. Olha o conceito de reforço aqui. Reforço é qualquer coisa que fortaleça a resposta desejada, ou seja, evento que aumenta a probabilidade de um comportamento se repetir. Pode ser um elogio, uma boa nota, um sentimento de prazer, de satisfação, né? Então, esse é o reforço. Comportamento, uma consequência positiva, agradável, aí a tendência é que eu repita o comportamento. Então, para Skinner, ele chama de condicionamento operante isso aí. A aprendizagem, né? É um mecanismo de aprendizagem. Porque eu me comporto, aí a depender da consequência, eu vou repetir aquele comportamento ou aquele comportamento vai deixar de repetir até a extinção, como está aí no slide. Então, se eu repito bastante, com frequência, determinado comportamento, e aí a gente pode falar em aprendizagem. Se eu não repito, vou deixando de emitir aquele comportamento, aí a gente pode falar em extinção. A Gestalt é a mais tranquilinha, né? Aquela escola alemã, que disse o seguinte, que nós buscamos sempre uma boa forma, nós buscamos uma visão perfeita do mundo. Lembra que eu trouxe umas figuras para mostrar que a nossa percepção, a gente busca sempre fechar,
a boa forma das imagens. Então, essa é a teoria da Gestalt, né? Para eles, cada ser humano tem uma percepção particular do mundo, né? E cada um é diferente do outro, por isso que cada pessoa se comporta de um jeito, né? Porque cada um percebe o mundo da sua maneira, e aí essa percepção de mundo vai influenciar como eu me comporto diante do mundo, do outro e de mim mesmo, né? Então, a pessoa se comporta não a partir do que o mundo é na realidade, mas a partir de como ela percebe esse mundo e também como ela percebe a si mesma, né? E aí a gente segue falando, lembra dos fenômenos psicológicos? A psicologia, ela veio da filosofia, e aí ela se firmou enquanto ciência, né? E vieram as escolas da psicologia, que até hoje são, trouxe três, mas são muitas. E a gente vai falar dos fenômenos psicológicos, né? A psicologia, ela se buscou, ela ficou muitos anos submetida ao modelo biomédico, que era um modelo vigente na época, né? Então, ele foi um modelo predominante desde os meados do século XIX. Então, a psicologia surgiu no final do século XIX. Para ela ser reconhecida como ciência, ela precisava se adequar ao modelo científico, método científico, e também ao modelo biomédico, né? Então, assim ela fez, né? Então, o modelo biomédico, usados por médicos no diagnóstico de doenças, inclui apenas fatores biológicos no entendimento da doença ou distúrbio. Caracteriza-se por ser individualista, curativo, centralizado na figura do médico e hospitalocêntrico. Então, esse modelo perdurou por muito tempo, né? Mas aí teve um momento que ele começou a ser questionado, lembra que a gente falou de Foucault e tal? Então, ele começou a ser questionado, esse modelo, e aí ele foi perdendo espaço para o modelo biopsicossocial, que é o modelo vigente até hoje, que leva em consideração as três instâncias, né, que influenciam nas doenças, e no caso da psicologia, no comportamento. A instância biológica, que é a estrutura orgânica, a genética, a herança genética, né, características inatas, né, a psíquica e a social, que a gente sabe que o modelo socioeconômico, a sociedade que a gente vive, a cultura, etc, 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 influenciam nas doenças, no comportamento, na saúde, etc. Né? Então, a gente teve o modelo biomédico, ele foi perdendo espaço para o modelo biopsicossocial. O modelo biomédico ainda existe, ele não foi extinguido 100%, né? Mas hoje, principalmente na área da psicologia, até da medicina também, se fala mais em modelo biopsicossocial, se usa mais, ou se tenta usar, né? E aí, a gente, seguindo aqui o ritmo e a ordem dos conteúdos que a gente estudou esse ano, esse semestre, nós falamos também um pouco sobre essa interface entre psicologia e direito, né? E trouxemos aqui o conceito de psicologia jurídica, que é o estudo da psicologia e do direito, e busca pôr em prática os conceitos da psicologia dentro da realidade profissional dos operadores do direito. E é por isso que a gente está aqui, né? Trazendo, na medida do possível, conceitos de psicologia que possam ajudar na sua prática profissional na área do direito, tá? Aí tem algumas áreas da psicologia que a gente citou durante nosso curso, né? A psicologia criminal, a penitenciária, né? Que trabalha a judiciária, a civil e da família. A gente vai falar mais no final aí dos slides, do testemunho da infância e da adolescência policial, que é uma área que tem crescido, tem surgido concursos aí para psicólogos nas áreas de polícia civil, né? Para fazer perícia e tal, vitimologia e psicologia das decisões judiciais. São algumas áreas mais promissoras aí da psicologia jurídica. Aí, a psicologia criminal é uma das áreas da psicologia jurídica, né? Então, ela busca conhecer as características de personalidade dos criminosos. A gente falou muito sobre isso aqui, né? Durante o semestre, né? Falamos sobre os transtornos de personalidade, falamos sobre personalidade, conceito de personalidade. Então, a gente tentou compreender um pouco desse conhecimento porque é importante para a psicologia jurídica compreender as características de personalidade das pessoas que cometem crimes,
né? Então, essas características podem ter antecedentes determinantes para a consumação da ação criminosa. Então, existe uma teoria de que existem pessoas que são mais predispostas a cometer crimes do que outras. E aí, a psicologia jurídica se propõe a investigar e a tentar conhecer essa personalidade criminosa para poder prevenir a sociedade. Outra área da psicologia criminal, que também colabora com o direito, está no estabelecimento de critérios técnicos, que essa área é bem atuante, né? Funciona bastante atualmente, atestar a sanidade mental do criminoso para efeitos de inimputabilidade penal. Então, a gente sabe que tem algumas doenças mentais que geram imputabilidade. Inimputabilidade, é o nome que eu acabo o semestre e eu não aprendo. E aí, os laudos periciais dos psiquiatras e dos psicólogos é útil nessa área aqui, né? Para poder atestar se aquele indivíduo é imputável ou não. A psicologia legal é o estudo do comportamento criminoso para identificar aspectos que o impeliram a cometer um crime, numa perspectiva pós-crime, enquanto a psicologia criminal busca encontrar os elementos que antecederam o crime, antecedentes ao crime, ou seja, eu estudo a personalidade, eu tento descobrir, tento investigar a personalidade criminosa, que pode fazer com que aquela pessoa cometa um crime. Então, é anterior ao crime. A psicologia legal estuda depois do crime, né? Para identificar as motivações do crime, identificar um padrão de comportamento, né? Com base nos dados coletados pela perícia, né? Então, buscando identificar o perfil do criminoso para auxiliar o trabalho investigativo. Eles têm conceitos parecidos, mas a diferença é que um atua antes do crime para prevenir e o outro depois para compreender aquela situação ali, aquela dinâmica. Já a psicologia judiciária é dentro do ambiente judiciário, né, dos fóruns, né, ali nas audiências, depoimentos e tal. É esse tipo de atuação aí da psicologia judiciária, então, a psicologia criminal ligada ao crime, para prevenir, para compreender, né, a personalidade do criminoso. A psicologia judicial legal, perdão, psicologia criminal, psicologia legal, e também busca compreender, né, a personalidade do criminoso, mas numa perspectiva pós-crime, para poder compreender como aconteceu, por que, motivações e tal. E a psicologia judiciária no âmbito do ambiente jurídico, né? Há fóruns, audiências, etc. E aí a gente entra um pouquinho para falar sobre personalidade. E é muito importante, como vocês viram aí, a gente falando um pouquinho sobre psicologia jurídica, que compreender a personalidade é importante para o operador do direito. E é por isso que esse conteúdo está aqui. Então, a personalidade é qualidade essencial e exclusiva de uma pessoa, aquilo que distingue uma pessoa da outra. Ou seja, é uma coisa particular de cada um de nós. É um conjunto de predisposições específicas que diferenciam uma pessoa da outra e que estabelecem um padrão de resposta comportamental característica e, de certa forma, previsível e estável no tempo. A personalidade, padrões de comportamento e atitudes que são típicas de um determinado indivíduo, que formam os traços de personalidade, definindo de indivíduo diferem de um indivíduo para o outro e, entretanto, são relativamente constantes. Ou seja, três conceitos que dizem basicamente a mesma coisa. Primeiro, que é uma qualidade particular de cada um. Segundo, que é estável no tempo. E terceiro, que difere uma pessoa da outra. Essas são as principais características da personalidade. Qualidade exclusiva, essencial, particular de uma pessoa. Difere de um indivíduo do outro e ela é estável no tempo. Diferente do comportamento, que muda de uma hora para outra, a personalidade é estável no tempo. E lembrando também que a gente pode fazer o quê? Uma avaliação da personalidade. E para isso a gente usa alguns instrumentos. Nós, psicólogos, usamos a entrevista diagnóstica, nós estudamos registros históricos, relatórios, conversas com pessoas que convivem com o indivíduo, observação do comportamento do indivíduo e administração de testes psicológicos. Então, são alguns instrumentos que a gente utiliza
para fazer um laudo, para fazer uma avaliação da personalidade de uma pessoa. Muito usado na psicologia jurídica, no âmbito da penitenciário, muito usado nos casos de guarda, de adoção, enfim, muito usado, né? Lembrando que a personalidade tem influência genética, como o modelo biopsicossocial, né? Influência genética, influência biológica, influência ambiental. Ambiente é o quê? Cultura, sociedade e tal. E também influência psíquica. A gente está falando o tempo todo disso aqui. Lembrando ainda mais, que existem estruturas clínicas da personalidade, que são importantes a gente lembrar aqui. A gente falou muito de neurose na aula sobre psicanálise, e a gente vai agora distinguir neurose, psicose e perversão. Eu lembro que foi um conteúdo que pegou um pouco vocês na primeira prova, né? E aí eu resolvi falar mais um pouquinho sobre isso. Então, neurose é um conflito, né? É um conflito psíquico que uma pessoa atravessa em algum momento da vida, como uma depressão, ansiedade, etc. E não há perda de contato com a realidade, né? Então, na neurose, existe ali um distúrbio, um problema psíquico que a pessoa precisa cuidar e resolver, mas ela não perde em nenhum momento contato com a realidade. Então, a pessoa deprimida muitas vezes sabe que não está bem, sente que tem algo errado com ela sabe o que acontece, ela está ciente do que está acontecendo ao redor dela. Então, não há perda de contato com a realidade. A psicose é um distúrbio da percepção da realidade. Aí você já vê que são desorganizações psíquicas em que há perda do contato com a realidade. Enquanto a neurose existe um conflito psíquico sem perda do contato com a realidade, a psicose é um conflito psíquico, uma desordem mesmo, porque é uma desorganização ali da percepção, em que há perda do contato com a realidade. Aquela pessoa tem delírios, alucinações, pensamentos distorcidos, né, e bem desorganizado, que é o caso, por exemplo, da esquizofrenia, mais comum, mas também no Alzheimer, lá na reta final do Alzheimer, quando a pessoa já não está bem legal mesmo. E a perversão é um distúrbio de comportamento que se caracteriza pelo prazer de transgredir as regras, né? Então, não há culpa pelo sofrimento do outro. A perversão, a pessoa que é acometida pela perversão, ela quer satisfazer os seus desejos, ela quer satisfazer as suas vontades, independente se está causando prejuízo no outro, certo? E, fechando aqui o primeiro bimestre ainda, os mecanismos de defesa do ego. Lembra que eles são inconscientes e que a gente utiliza para se proteger, para proteger o ego do sofrimento e da ansiedade. Mas se usado com muita frequência e muita intensidade, eles podem trazer prejuízos psíquicos, né? Mas, de maneira geral, são comuns que a gente apresente alguns deles em algum momento da vida, porque ele busca proteger o ego, né? Então, vamos lá para eles, né? A racionalização é usar de argumentos para aceitar uma atitude que é inaceitável. Você justifica uma atitude que, na verdade, é inaceitável. Dei exemplo do ladrão, né? Ele assaltou o banco, ele achou que... E ele justificou que não tem problema eu assaltar o banco, porque os banqueiros são muito ricos, né? Então, ele justifica como se fosse aceitável uma atitude errada que ele tem. Mas isso é tudo inconsciente, tá? Compensação, tentativa de equilibrar um defeito ou deficiência ou qualidade, né? Eu não tiro boas notas, mas eu sou querido pela turma e tal. Um exemplo bobo aqui. Expiação é quando o sujeito se vê obrigado a pagar pelo erro assim que ele acontece, como forma de amenizá-lo ou então de anulá-lo. Por exemplo, eu falei, né, tipo, um mendigo pediu dinheiro, você não deu, no sinal, aí você bateu o carro, aí você, no mesmo momento, você atribui que você bateu o carro foi castigo, porque você devia ter ajudado o mendigo, né? Então, você faz associações que não existem. Fantasia, o nome já diz, é fantasiar, né? Uma situação que não é real. Formação reativa, o indivíduo age oposto àquilo que ele sente e pensa, né? É uma situação que é negada pelo ego, e por isso ele reage o oposto, né?
Tem aquela brincadeira da raposa e as uvas, não é uma brincadeira, é um conto, não sei, que, tipo assim, você, uma raposa, ele queria alcançar as uvas, mas como ele não alcançou, ele dizia que a uva era muito verde, que ele não queria mesmo, né? Então, assim, você fala o oposto do seu desejo, você fala que não queria uva, mas, na verdade, você queria bastante, você não tá lá com a uvinha porque você não conseguiu. Identificação, aquele mecanismo de defesa de assimilação de característica do outro. Você se identifica ao ponto de você ter aquela pessoa como modelo, então você se identifica ao ponto de fazer coisas parecidas com ela, para ficar parecido com esse modelo, né? O isolamento é isolar um fato, né? Um pensamento, uma ação de um contexto geral para evitar algum sofrimento. Eu lembro que durante a aula, uma das nossas colegas de vocês aí, Joyce, contou o caso do pai dela, que tinha Alzheimer. Então, ela precisou isolar, né, os sentimentos dela naquele momento, para não chorar, para não tremer a voz, para poder conseguir contar o caso para a gente, no momento que ela estava contando um caso que mexia muito com ela. Então, isolamento é isso. Você isola um fato, né, para diminuir a ansiedade perante aquele momento ali, aquele certo sentimento que você está sentindo. E a negação é um mecanismo de defesa que nega a realidade. Né? A gente falou, por exemplo, da morte, muitos colegas deram exemplos, quando perderam pessoas queridas, né, da negação. Causa muito sofrimento, né? Porque você está negando uma realidade que provavelmente é muito dura de aceitar, né? Projeção, você projeta nos outros pensamentos, motivações e desejos que você não aceita em você, né? Ah, fulana de tal fala muito alto. Na verdade, quem fala alto é você. Ah, fulana de tal é preguiçosa. Na verdade, preguiçosa é você. Então, você projeta no outro defeitos, características suas que você não aceita. E a regressão, o nome já diz, ó, regressão, voltar, né? Então, o indivíduo regride a estágios anteriores do desenvolvimento, porque ele, em algum momento difícil para ele, e aí ele se sente o quê? Mais confortável, mais seguro. Numa doença, por exemplo, há muitas regressões, as pessoas às vezes se infantilizam, né, para poder ter aquele ganho secundário da ajuda, da atenção de algum familiar, etc. Tá certo? Todos esses mecanismos são inconscientes, tá bom? Não esquece. E aí vamos começar o segundo bimestre, finalmente, né? E aí a gente iniciou falando sobre comportamento, a gente já falou sobre comportamento nas aulas anteriores, né? Que é a forma como o indivíduo interage, age no mundo, no ambiente, com ele mesmo, né? E aí, para a gente se comportar também, já falei que a gente usa o quê? As nossas funções mentais, né? Pensamento, memória, linguagem, percepção, sentimentos e tal. Falamos também do comportamento normal e anormal. Passamos os vídeos, né, daquela história daquela menina que foi negligenciada pela família e ela estava apresentando comportamentos anormais devido à sua história de vida e a gente viu que foi recuperado com tratamento e ela se tornou um adulto saudável, né? Então, para a psicologia, não, essa questão do normal e anormal ainda não há um consenso. O que é normal, o que é normal. Mas existe uma visão de que entende-se que o normal é aquilo que é o padrão, que é o melhor para a gente viver em harmonia. E o direito pensa parecido, no sentido de que, no momento em que uma pessoa obedece às normas estabelecidas da sociedade, ela também está buscando viver em harmonia. Né? Então, a normalidade para o direito e psicologia se aproximam quando eles pensam que a gente busca viver em harmonia. Né? E para viver em harmonia, para o direito, é preciso obedecer às normas que a sociedade, em acordo, decidiu, né? Então, pensando no bem-estar da maioria. E para a psicologia também, o que é normal é aquilo, os comportamentos e que são melhores tanto para o indivíduo, principalmente para a vida e sociedade. Para o direito, o comportamento anormal é o que fere a norma, né? Norma, comportamento normal. Feriu a norma é um comportamento anormal, certo? Que ameaça a harmonia social. Então, no direito, existem dispositivos para conter um comportamento desviante, que são as penas, né? E para que a vida da sociedade seja possível, né? E aí a gente falou aqui das funções mentais, né?
Retomando as principais funções mentais, a percepção, a gente precisa da percepção para perceber os estímulos recebidos, os estímulos internos, a gente percebe o mundo através dos sentidos, olfato, né? Olfato, audição, tato, enfim. Então, a percepção é isso, você absorver o ambiente através dos órgãos dos sentidos, né? A atenção é a focalização no estímulo específico. Eu estou com minha atenção totalmente focada nessa aula aqui agora, né? De vez em quando no meu cabelo e tal, mas focada na aula principalmente. Então, a atenção é muito importante para a concentração, um precisa do outro, né? E para a memória também, né? O telefone resolveu tocar agora. Mas, enfim, a linguagem, né, que a gente precisa se comunicar, emissão, recepção, interpretação das informações, não precisa ser a linguagem falada, tá? Linguagem escrita, sinais. A memória é o processo de codificação, armazenamento e a posterior recuperação da informação. O que é que eu estou tentando fazer com você aqui? Recuperar informações que foram estudadas durante o curso, né? Então, no momento em que eu estou dando aula, você precisa dar atenção para focalizar, para absorver os conteúdos. Você precisa da linguagem para me ouvir, para compreender o que eu estou falando. Você precisa da percepção também, né, da sua visão, para me ver, para ver a lousa, para ver os slides. Você precisa também do seu ouvido para me escutar. Você precisa também, né? Então, assim, você vê que as suas funções mentais estão conectadas o tempo todo, né? E eu estou aqui revisando para poder facilitar ainda mais a memorização de vocês do conteúdo. Esse conteúdo vai ser lá armazenado e aí na prova você vai o quê? Recuperar essa informação para colocar na prova. Uma beleza. E por último, a emoção, né? A gente falou, né, no primeiro trimestre sobre o caráter, um caráter afetivo e momentâneo, né, que provoca reações psicológicas e também fisiológicas. A gente está nervoso porque vai fazer entrevista de emprego, sente aquela dor de barriga, sente uma suadeira, enfim, né? Então, a emoção dá reações fisiológicas também. E psicológicas, né? Você, às vezes, tem gente que dá um branco porque vai fazer uma prova, porque está nervoso, enfim, e por aí vai. Funções mentais é mais ou menos isso, tá? Qualquer dúvida, é só mandar no grupo, tá bom? E os transtornos da personalidade, né? Segundo o DSM-4, DSM-5, que esse é o nosso manual de diagnósticos, né? Manual Internacional de Diagnósticos de Saúde Mental, certo? Os transtornos de personalidade são caracterizados por padrões de interação interpessoal que destoam da norma, de tal forma que comprometem a qualidade dos relacionamentos do indivíduo, tanto na vida pessoal quanto na profissional ou escolar. Então, destoam da norma, ou seja, quebram a harmonia, né, daquela pessoa com a sociedade, com a família, nas suas relações, né? Então, fugir da norma é isso, né? Você quebrar uma harmonia no ambiente que você vive, né? E eles, para um transtorno mental qualquer ser considerado um transtorno, ele causa prejuízo na vida da pessoa e também na vida daquelas que ele convive, né? Então, os transtornos de personalidade são padrões persistentes, ou seja, tem que ser persistente, né? Então, esse manual diagnóstico, ele dá, às vezes, 2 semanas, um mês para cada distúrbio psíquico, ele dá um tempo mínimo de que aqueles sintomas estão acontecendo para ser considerado uma doença. Então, não é assim, aconteceu uma vez, sentiu uma vez, e aí você vai diagnosticar, né? Então, tem que ser um padrão persistente. Persistente é o quê? Duradouro, né? E generalizado no modo de pensar, perceber, reagir e se relacionar, e que causam sofrimento. Olha, essa frase aí era para estar em negrito. Sofrimento significativo à pessoa ou prejudicam sua capacidade funcional. Então, causa sofrimento à pessoa, causa sofrimento a quem convive com ela e prejudica sua capacidade funcional, laboral e
para quem estuda acadêmica, e por aí vai. E aí são os principais transtornos, né? A gente dividiu, não foi a gente não, são os psiquiatras, grupo A, grupo B, grupo C. O grupo A, esquizoide, esquizotípico e paranoide. Então, são egocêntricos, esquisitos, pouco emotivos e solitários. O esquizoide evita a relação interpessoal porque não gosta, não tem prazer na relação interpessoal. A esquizotípica evita a relação interpessoal porque ele tem certeza que vai ser criticado, então ele tem medo de ser constrangido. E o paranoide é aquele cara que tem mania de perseguição, né? Ele acha que estão tramando contra ele, e por isso esses três, eles são considerados solitários, né? Porque eles evitam essas interações. O grupo B, borderline, histriônico, antissocial e narcisista, são os dramáticos, os emotivos e os estáveis. O borderline é um instável, né? Não tem estabilidade nas relações. Histriônico é aquele que precisa dar atenção o tempo inteiro para ele, e se ele não tem essa atenção, ele fica bastante incomodado, ele não tem autoestima, ele precisa da atenção do outro para alimentar o ego dele. O antissocial, a gente falou bastante na psicopatia, né? Aquelas pessoas que não têm remorso nem sentimento pelas suas ações. E o narcisista é aquele que se acha especial e tal, e aí ele é egoísta, ele é ambicioso e tal. O grupo C é o dependente, obsessivo compulsivo de esquiva. O dependente é aquele que se sente dependente, né? Não tem autonomia, ele se sente incapaz de ter autonomia de fazer as coisas sozinho. Então, ele é bem difícil de conviver, porque ele gruda em alguém e precisa daquela pessoa para resolver todas as paradas dele. O obsessivo compulsivo é aquele metódico, aquele perfeitinho, que nunca termina um trabalho, é bem rigoroso, bem rígido, deve ter chefes horríveis, né? E o de esquiva é aquele indivíduo que também evita ele evita o contato social, ele tem muita ansiedade no contato social, porque ele acha que nunca vai se sair bem. Então, vamos falar de cada um. Esquizoide, né? Meu quadrinho está aqui aparecendo, esquizoide. Então, o esquizoide é o indivíduo que tem desinteresse pela interação social, expressão limitada das emoções, eles não expressam as emoções, eles não se emocionam. Além desses dois que é o padrão, né? Desinteresse na relação interpessoal e pouco emotivo. Além desses, pelo menos 4 desses aqui. Nenhum desejo nos relacionamentos íntimos, incluindo até com membros da família, forte preferência em situações solitárias, pouco ou nenhum interesse em atividade sexual, poucos prazeres em atividades, porque preferem fazer as coisas sozinhos, falta de amigos íntimos, porque evitam interação social, como é que vai ter amigo? Indiferença quanto a elogios ou críticas, então eles são os esquisitos. Então, se a pessoa está falando que ele é esquisito, ele não gosta de interagir, ele é isoladão, ele não se importa, ele não é emotivo, como é que ele vai se importar com o que o outro pensa dele? Não se importa. Frieza emocional, distanciamento. Além disso, os sintomas devem ter ocorrido no início da idade adulta, que é regra para todos os transtornos de personalidade. Ocorrência a partir dos 18, tá? Etiologia, ter sido cuidado por pessoas emocionalmente insensíveis, negligentes e distantes durante a infância pode contribuir, não é regra, porque tem fatores genéticos, lembra? Para a etiologia do transtorno de personalidade esquizoide, alimentando a sensação da criança de que as relações interpessoais não são gratificantes. Se a criança já tem uma predisposição e é criada numa família que não tem afeto, agrava, mas não quer dizer que toda pessoa criada numa família que não tem afeto vai ter transtorno de personalidade esquizoide. Cuidado com isso. E o tratamento, terapia cognitivo-comportamental, a linha de estudo que eu gosto, é treinamento de habilidades sociais, porque eles às vezes sofrem não porque eles se importam com o que os outros pensam, mas eles sofrem porque a vida dele fica complicada em vários sentidos, né? E às vezes é difícil eles procurarem ajuda. Eles procuram por o que os outros indicam e tal, ou quando percebem que sofrem, porque nem todos percebem, a maioria acha que está tudo bem, não se importa com a opinião dos outros, mas alguns, quando interferem na vida, em algumas instâncias da vida, eles percebem e aí eles procuram ajuda.
E aí a gente precisa fazer treinos de habilidades sociais para facilitar um pouco essa questão da interação social, que é bem complicada. E é isso que mais atrapalha a vida dele. Medicamentos, como antidepressivos e estabilizadores do humor. Eu não coloquei muito essa coisa de comorbidades aqui na revisão, mas lembrando que a maioria dos transtornos de personalidade tem comorbidades e a gente precisa tratar essas comorbidades. Às vezes a medicação é para comorbidade, porque às vezes o próprio transtorno não tem, às vezes o próprio transtorno não tem uma medicação para ele, mas tem para as comorbidades. Para o diagnóstico é preciso estar no mínimo, é esquizotípica, opa, já mudamos aqui, né? Então, para o diagnóstico, ó, o esquizoide é aquele que gosta de se isolar, porque não tem nenhum prazer na interação social, ele é considerado esquisito mesmo, né? Agora, o esquizotípica, ele tem ideias de referência, né? Então, eles acreditam que tem poderes, né? Eles têm crenças estranhas, percepções distorcidas, pensamentos estranhos, suspeitas, ou pensamentos paranoicos. E a expressão da emoção não é diminuída, é inadequada. Pode ser também limitado, mas ele é mais inadequado, né? Então, assim, ele tem aparência de estranho, egocêntrico, né? Também faltam amigos. A ansiedade social também não diminui com a familiaridade e está relacionada principalmente a medos paranoicos. O início dos sintomas sempre né? Então, eles têm a característica do esquizotípico é essa. O primeiro, ele não gosta mesmo de interação social. Ele prefere atividades em que ele fica isolado. Ele não tem prazer. E esse daqui, ele se sente diferente, especial, e aí ele não se interage com as pessoas, né? O paranoide, a base dele é a desconfiança, né? Então, e suspeita com relação aos outros. Então, essa desconfiança é demonstrada da seguinte forma: suspeita injustificada que as outras pessoas estão explorando, prejudicando, enganando, preocupação com dúvidas sobre confiabilidade, não confia no outro, ele está sempre achando que estão armando para ele, tá? Relutância em confiar nos outros, interpretação errônea das observações e eventos. Ele interpreta sempre as coisas como contra ele, sabe? Rancores, é muito rancoroso, né? O que fazem com ele, propensão de achar que seu caráter sempre está sendo atacado, sempre está sendo desmerecido em alguma coisa, né? E também em ciúmes, né? Sobre o seu cônjuge, como o tratamento cognitivo comportamental, tá? Esse slide meio fora de ordem, porque eu coloquei o tratamento para os transtornos de personalidade de uma forma geral, então eu vou passar. Que é sempre a terapia, a medicação e o tratamento das comorbidades e algumas peculiaridades. Alguns casos precisa de de habilidade social, outros precisa de manejo de ansiedade, enfim. Vamos para frente. O antissocial, a gente falou bastante nas aulas, né? A gente assistiu o vídeo do maníaco do parque, a gente viu que eles não têm nenhum sentimento, eles não se arrependem, eles violam os direitos das pessoas frequentemente, desprezam a lei, enganam, manipulam, são sedutores no papo, né? Agem com impulsividade, né? Então, são muito irritados e agressivos, iniciando brigas, etc. Desprezam sua segurança ou a segurança dos outros, agem de forma irresponsável, por exemplo, deixando o emprego sem ter certeza se tem outro em vista, não sentem remorso, que é a característica principal, né? E alguns, muitos deles, tiveram transtorno de conduta na infância e na adolescência que não foi tratado e evoluiu aí para um transtorno de personalidade antissocial. A gente vai falar dos transtornos de conduta ainda. A histriônica é aquele que precisa de atenção, né? Eles têm desconforto quando não são atendidos nas suas atenções, não são o centro. A interação é sempre inadequada, muito sedutora, provocativa, porque ele precisa da atenção. Muda muito de humor, de comportamento com rapidez. Usa da aparência para poder conseguir atenção. O discurso é vago, é dramático, é impressionista, é teatral, né? Sempre as expressões das emoções são extravagantes.
Eles são facilmente influenciados por outras pessoas, né? A interpretação dos relacionamentos são mais... Ele interpreta os relacionamentos como se fosse mais íntimo do que realmente é, né? E também os sintomas com início na idade adulta. Borderline é a pessoa com instabilidade nos relacionamentos, né? Na autoimagem, ó, estabilidade no relacionamento, na autoimagem, desequilíbrio emocional imenso e muita impulsividade, né? Então, esforços desesperados para evitar o abandono, eles têm pavor de serem abandonados, relacionamentos são intensos e instáveis, e muitos relacionamentos, assim, trocam de parceiro com facilidade, a autoimagem é instável, a impulsividade é muito grande, né? Então, eles têm muitos comportamentos de risco, sexo inseguro, dirigir embriagado, compulsão alimentar, né? Tem, às vezes, comportamentos ou ameaças de suicídio, né? Muitas vezes porque a gente nunca pode dizer que a pessoa que diz que vai se matar não vai, porque a gente nunca vai ter certeza disso. Mas em alguns casos do borderline, ele quer testar essa atenção das pessoas, entendeu? Mas a gente, profissional de saúde, não quer saber disso não, a gente tem que estar ligado. E porque muitos cometem mesmo, né? Borderline é um dos fatores de risco muito grande para suicídio. A gente pensa muito em depressão, mas a borderline é fator de risco para suicídio, tá? Mudança muito rápida de humor, durando apenas, assim, mudança rápida mesmo, durante o mesmo dia. Sentimentos muito grandes de vazio, eles nunca estão bem, nunca estão em paz, sabe? Raiva inadequadamente intensa ou problemas para controlar a raiva, pensamentos paranoicos, temporários ou sintomas dissociativos graves, aí é quando o transtorno está bem grave, tá? E os sintomas também devem ter começado antes da idade adulta. Eu lembro que o Aldo, lá do Maníaco Park, além de antissocial, né, pela frieza e falta de remorso, ele também tinha borderline, que as comorbidades são comuns, né? Então, ele tinha impulsividade e dificuldade de controle dos impulsos. Quando ele começava a agredir uma pessoa, mesmo uma pessoa implorando para ele parar, ele não conseguia mais parar, tá? Então, narcisista. O narcisista é aquela pessoa com mania de grandeza, né? Grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia. Então, ele é egoísta, ele é egocêntrico, tá? Então, sensação exagerada da sua própria importância, né, e talentos, ou seja, ele é egocêntrico, ele tem uma percepção distorcida e exagerada de si mesmo, né? Preocupação com fantasias de realizações limitadas, influência de poder, inteligência, então tudo que for grande, ele, né, acredita que ele tenha ou deseja ter, convicção de que eles são especiais e únicos e devem associar-se com pessoas de alto estirpe, necessidade de ser incondicionalmente admirado, sensação de merecimento, que às vezes nem ele tem, exploração dos outros para alcançar seu objetivo, passa por cima de qualquer um, tá? Falta de empatia, obviamente, se ele passa por cima de qualquer um para conquistar seus objetivos e quer se sentir sempre melhor do que os outros, ele não tem empatia com as outras pessoas, e inveja quando alguém está numa posição melhor que a dele, arrogância, e além disso, sintomas tendo início lá na vida adulta. O dependente, como a gente já fala, ele é dependente, né? Então, ele tem uma necessidade excessiva de cuidado, né? E submissão ao outro para conseguir justamente esse cuidado, né? Então, dificuldade de tomar decisões bobas, ele precisa sempre de opinião, de ajuda para tomar decisões do dia a dia, necessidade de fazer com que os outros sejam responsáveis por muitos aspectos que são importantes para ele, né? É muito difícil conviver, não dá para confiar que sempre vai ter alguém para resolver suas paradas, você não tem o mínimo de autonomia, eles não têm autonomia, eles não se sentem capazes disso. Então, dificuldade para expressar discordância com os outros, porque ele é submisso, ele precisa que aquela pessoa ajude ele, então ele sempre está concordando, sendo submisso àquela pessoa que ele acredita que vai ajudá-lo. Dificuldade para iniciar projetos por conta própria, obviamente, não tem autonomia. Disposição para fazer tudo para obter o apoio dos outros. E sentimentos de desconforto e desamparo quando estão sozinhos, né? Porque eles acreditam que não são capazes de cuidar de si mesmos. Necessidade de estabelecer um novo relacionamento com alguém, né, que forneça os cuidados que eles precisam, preocupação irrealista com medo de serem abandonados, porque eles acham que não conseguem cuidar de si mesmos sozinhos,
e também os sintomas, como sempre, tendo início ali na vida adulta. A de esquiva, né, são aquelas pessoas que são hipersensíveis à crítica de rejeição e, por isso, eles se isolam, né, evitam alguns tipos de situações sociais com medo da rejeição. Falta de vontade de se envolver, né, por isso, com eles serem rejeitados, eles só se colocam numa situação em que eles se sentem amados, que eles se sentem seguros. É como eu falei lá naquele quadrinho, né? O esquizoide, ele não tem prazer na relação, né? O esquizotípico, ele não tem, ele se acha, ele tem crenças irrealistas, ele se acha, ele acredita que ele tem poderes, que ele é diferente, que ele tem, e aí por isso que ele não se relaciona com outras pessoas comuns, ele é esquisito. E aqui é medo de rejeição, tá? Então, aqui na esquiva, ele não se relaciona porque ele se considera inapto, ele tem medo de ser rejeitado. Então, por medo dessa rejeição, serem criticados e etc., eles evitam relacionamentos, inclusive relacionamentos íntimos, porque tem medo de ser humilhado, ser criticado, etc. Né? Então, a visão de si mesmo é uma autoestima muito baixa, né? Porque ele se vê como incompetente e tal, não assume riscos, porque também se vê como muito competente, né? E também, como sempre, tem início lá na vida adulta, início da vida adulta. A obsessivo compulsiva é aquele sujeito que tem preocupação com ordem, perfeccionismo e controle, excesso de controle, tá? Então, preocupação com detalhes, regras, horários, organizações e listas. Esforço para fazer uma coisa sempre perfeita, às vezes nunca termina, porque nunca tá bom, nunca tá perfeito. Então, são prejudicados no trabalho por causa disso. Quando são chefes, prejudicam o subordinado, porque nunca tá bom, nunca tá perfeito, muito rígidos e meticulosos. Devoção excessiva para o trabalho e produtividade, retidão excessiva, meticulosidade, inflexibilidade, rigidez, falta de disposição para descartar objetos desgastados, ou seja, são acumuladores, né? Relutância em delegar para outras pessoas, porque quem vai fazer perfeito como ele, né? Não confia em ninguém. Uma abordagem avarenta para gastar com eles mesmos. E outros, porque vem o dinheiro como algo a ser economizado, porque está sempre com pensamentos fatalistas de que vão acontecer coisas no futuro, então eles são avarentos para poder economizar, porque sempre vai acontecer alguma coisa de ruim lá na frente, ele precisa estar seguro ali, né? Rigidez e teimosia, e esses sintomas aí começam no início da idade adulta. E aí, como eu falei, eu coloquei um slide só para falar do tratamento dos transtornos, né? Na aula lá da gente, eu falava no final de cada um. E aqui eu resolvi colocar no final de todos os transtornos de personalidade. Por quê? Porque o tratamento é sempre psicoterapia, uso de medicamentos, tá? As comorbidades precisam ser tratadas porque elas tendem a puxar para cima, a piorar a situação. Então, elas precisam ser cuidadas, tratadas, medicadas, né? As muitas intervenções psicoterapêuticas são eficazes porque reduzem os sintomas e melhoram com isso, né, a qualidade de vida do paciente, as suas relações com a família e tal. E em alguns casos, como no esquizoide, no esquizotípico, no de esquiva, são incluídos treinos de habilidades sociais e o manejo da ansiedade para poder melhorar essas relações sociais prejudicadas, tá? Eles são pacientes difíceis, não procuram ajuda porque eles acham que não tem problemas. Às vezes procuram por insistência dos outros, das pessoas que eles convivem, que eles gostam, e às vezes eles percebem que existe em alguns casos, né, por exemplo, no caso antissocial, de jeito nenhum, mas existem alguns casos em que eles percebem que as relações deles estão deterioradas, né, o borderline tem muito ser abandonado, então se é alguém importante para ele, você tem que fazer tratamento, ele procura, o dependente, então, se o cara disser para ele que você precisa fazer tratamento, a pessoa que cuida dele, que ele confia, ele procura, então, existem casos que procuram mais ajuda do que outros, tá? Falamos no transtorno de conduta, né, na nossa aula 12, que tem características muito parecidas com o antissocial, envolve um padrão repetitivo, né, persistente de comportamentos que violam os direitos das outras pessoas, né, o transtorno antissocial também faz isso, é caracterizado por comportamentos agressivos e desviantes, mas aqui, no caso, é em crianças e adolescentes, o antissocial em adultos, causando incômodo às pessoas, né, que convivem com ele bem, e tem consequências jurídicas, muitas vezes, porque eles
quebram as regras, eles quebram as leis, e se fizerem coisas muito graves, tem consequências jurídicas, né, para eles. Tem o início no final da infância, no início da adolescência, mas como em meninos, nas meninas é uma coisa mais dissimulada, por isso que é mais difícil de identificar. Nos meninos é mais agressivo, comorbidades, depressão, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, distúrbios de aprendizagem são comuns, e comorbidade com transtornos de conduta. Quando diagnosticado precocemente e tratado, a maioria das crianças evolui bem. Ótimo, né? Essa é a boa notícia. Mas, quando não é tratado, quando não é diagnosticado adequadamente tratado, essa criança, adolescente, pode vir a ser um futuro psicopata, né? Personalidade antissocial, que, como a gente sabe, causa danos sociais imensos para a sociedade, né? A gente vê aí os crimes, histórias macabras dessas pessoas, e aí a gente tem que se preocupar com isso, com cuidar. Os critérios principais: comportamento de perseguição, ameaçador, intimidador, envolvido sempre em confusão, uso de armas, né? Não precisa ser arma assim, não, pode ser arma fria, tá? Crueldade com pessoas e animais são comuns, envolvido em roubos, estupros, incêndios, vandalismos, mentiras, fuga de casa, falta na escola, então tudo que for para quebrar a regra é com eles, né? O diagnóstico é comportamental, né? Geralmente as pessoas que convivem, que estão sofrendo ali com aquela situação, família, escola, e que procuram ajuda. Quando as crianças descumprem as regras e os direitos da lei de maneira muito intensa, né? Aquela criança rebelde lá, porque, pô, a criança está passando por uma dificuldade na família, uma separação, rebelde e tal. Não é transtorno de conduta, né? Se você faz um diagnóstico, você compreende a história da criança, a história familiar, e você vai lá, não, a criança está se comportando assim momentaneamente, porque ela está passando por essa dificuldade e tal. Mas se é uma coisa intensa, repetida e sem uma causa aparente, é transtorno de conduta, tá? Interfere lá nos seus relacionamentos e tal, na escola, família. O tratamento é a psicoterapia. Não existe medicação para transtorno de conduta, existe medicação para as comorbidades, se tiverem depressão, TDAH. O tratamento tem que ser multidisciplinar, gente, médico, psiquiatra, neurologista, psicólogos, psicopedagogo, enfim, multidisciplinar. E o apoio da família e da escola, como eu falei na aula, são importantes. É um trabalho em equipe, gente. É muito difícil o tratamento de transtorno de conduta, então precisa do trabalho em equipe mesmo, de muita dedicação, tá? E aí, nossa última aula do semestre foi essa aqui, temos em psicologia jurídica. Eu queria ter tido mais tempo para a gente discutir mais sobre esses temas, mas vamos lá, né? A gente falou da psicologia criminal já, vamos repetir aqui um pouco: comportamento, punição, motivação para cometimento de crimes são interesses da psicologia e, portanto, psicologia e direito se aproximam. A gente falou muito sobre essa aproximação da psicologia com o direito penal. Aliás, acho que a gente falou mais sobre isso o semestre inteiro do que das outras áreas, né? Que a gente trouxe histórias aqui, por exemplo, do Maníaco do Parque, discutiu outras histórias, a gente falou muito sobre o caso da Richthofen, Suzane Richthofen, né? Bom, Richthofen, ai, que nome difícil. A gente falou de outros crimes, uma colega deu o exemplo daquela moça que matou o marido de 14 anos, então a gente falou muito sobre a área penal durante o nosso curso, né? E a gente pode perceber essa aproximação da psicologia com o direito penal, né? Então, as motivações são múltiplas, envolvem tantas pessoas com transtorno de ansiedade. Motivação para o crime envolve pessoas que têm transtorno de personalidade, por isso que a gente estudou, porque muitas pessoas com transtorno de personalidade se envolvem em crimes, borderline, antissocial, né? Os transtornos de conduta, né? Então, se envolvem em crimes, mas também pessoas dentro da normalidade também se envolvem em crimes por diversas motivações que a gente sabe que não é toda pessoa que comete crime que tem transtorno de personalidade, né? Isso é fato. Então, a psicologia, ela começou dentro da psicologia jurídica, dentro da área penal, e é por isso que ela é forte até hoje, né? Então, ela buscou identificar aspectos psicológicos motivadores para o crime, sempre na perspectiva do crime todo. E essa é a linha principal de estudo da psicologia em interação com o direito penal. Mas
ela foi se desenvolvendo e hoje todos os envolvidos no crime são objeto de estudo da psicologia criminal, não só o criminoso. Ela começou assim, estudando só o criminoso, mas hoje se preocupa com todos os envolvidos com a vítima e tal. A gente vem aqui para vitimologia, né, que é a preocupação com a vítima. É uma área da criminologia que busca identificar características pessoais da vítima que impedem um criminoso à prática do delito. Então, existe uma teoria que diz que existem vítimas que têm umas características pessoais que são chamarizes para a prática do crime. Então, é como se existem vítimas que são mais fáceis, que são mais atraentes para o criminoso. Imagine. Então, serve como objeto de estudo, como fator de antecedente à ação do criminoso. Além disso, estuda as consequências do crime para a saúde mental. Olha, a violência contra a mulher, por exemplo, existem estudos, né, identificando que algumas características das mulheres são chamariz para os criminosos, né, mulheres, digamos assim, mais carentes, mulheres educadas em ambientes muito machistas, em que precisam agradar o homem a qualquer custo, ficar calado. Então, tem várias características, né? Existe a vitimização aqui também da psicologia, né, primária, que é gerada pelo ato criminoso em si. Ou seja, o ato criminoso causa consequências para aquela vítima. E a secundária, que são ações cometidas pelos órgãos de controle social, delegacias e fóruns, no decorrer do processo penal, que expõe a vítima a novos padecimentos, constrangimentos, contato com a agressor, etc. Então, a primária é o ato criminoso diretamente ali, causando prejuízo para a vítima. E a secundária são os órgãos, né, de controle social que deveriam ajudar a vítima, mas faz ela reviver o conflito. Existiam casos, né, hoje tem a Delegacia da Mulher, que melhorou muito, mas existiam casos de mulheres estupradas que eram tratadas muito mal, para fazer o exame de corpo de delito era humilhante. Então, assim, essa é a vitimização secundária, né? Existe muita preocupação também com as crianças que sofrem um abuso de diligência, né, na hora do depoimento, para não reviver aquela história. Então, de que forma que vai fazer isso para ficar menos dolorido, né? Então, hoje existe uma preocupação com essa vitimização aí. A gente, nós psicólogos, precisamos muito cuidar disso, é uma área de interesse da psicologia. A psicologia do testemunho é uma das áreas da psicologia forense que se dedica ao estudo das testemunhas e o valor judicial dos seus depoimentos. A gente não pode esquecer que os depoimentos, que os processos cognitivos, né, que a gente falou ali no início da aula, a memória, a percepção, a emoção, influenciam na qualidade e na fidedignidade do testemunho. É óbvio, eu estou sob forte emoção, vai influenciar. Às vezes eu estou sob uma forte emoção no momento que eu presenciei um crime. Então, a minha memória pode criar, fantasiar algumas situações, pode esquecer de outras importantes e por aí vai. A psicologia e o direito civil. A psicologia trabalha muito nessa área de família, tá? Principalmente o quê? Nas separações. Família, eu tenho mestrado em família e li muito sobre isso, né? E acho que vocês estão cansados de saber também que existem vários tipos de família, né? Aquela família tradicional, mãe, pai, filho, se desdobrou hoje para vários formatos de família e a gente tem que aceitar e respeitar todos eles, né? Principalmente no âmbito do Estado, né? Da lei, jurídico, a gente tem que aceitar todas as formas de família, né? Os vínculos são que ligam as pessoas dentro da família, né? Então, a manutenção desses vínculos, se forem mais positivos do que negativos, existe um vínculo, né? Positivo, né? Para quem vive. E as rupturas dos vínculos, né? São problemas conjugais, às vezes por estabilidade financeira, álcool, drogas, a infidelidade, divórcios, essas coisas. Então, a separação e divórcio, no Poder Judiciário, busca sempre o melhor para os filhos, né? A melhor modalidade de guarda, acordos justos, né, para o casal que está se divorciando. E a psicologia jurídica entra muito forte aí, nessa questão da guarda. Faz muita avaliação psicológica, muita entrevista, muita visita nas redes sociais também, para poder a gente conhecer a história daquela família, a dinâmica daquela família, para a gente ajudar o magistrado a gente não resolve nada, tá? A gente só, eu digo a gente, psicólogo, né? Vocês da área do direito, não. Os psicólogos e as ciências sociais,
nós auxiliamos, nós damos todo as informações possíveis para que o magistrado tome a melhor decisão sobre a guarda, por exemplo. Entendeu? A gente não toma decisão sobre guarda, né? Os efeitos do divórcio, né? Então, quando o divórcio não é amigável, tem briga, os efeitos são nocivos para as crianças, né? Fobias, ansiedade, estresse, confusão de sentimento, porque às vezes os pais ficam ali colocando um contra o outro, e daí a gente fala sobre alienação parental, né? Que um dos cônjuges incita os filhos a romperem laços afetivos com o outro cônjuge, visando criar uma imagem negativa do cônjuge alienado, né? Eu, vou dar um exemplo, exemplo, tá? Porque essa história não é real. Digamos que eu fui traída pelo meu marido, e aí eu resolvi me separar, e eu tô com raiva, e aí eu começo a colocar meu filho contra o pai, né? E aí eu falo que eu fui traída, eu falo que o pai não presta, que o pai é isso, que o pai é aquilo, assim, com todas os defeitos, né? Aí, como tá aqui no slide, ele liga, eu digo que ele não tá, eu evito que ele busque na escola, vai ter uma festa da escola, eu não aviso, né? Eu crio empecilho para as visitas, quando ele diz que vai visitar, eu digo que não vai dar, porque eu vou levar ele no médico, eu digo que não vai dar porque tem outro compromisso, forço a criança a tomar partido, porque no momento que eu falo que o pai foi ruim comigo, que a mãe, que ele me ama, então ele se sente culpado, sente amor pelo pai, porque pô, meu pai foi péssimo com a minha mãe, e eu gosto dele, o que, é que eu faço com esse sentimento? Me sinto culpado, porque eu tenho que tomar partido. Imagine só, para uma criança, os pais são muito importantes. Imagina uma criança tomar partido entre o pai e a mãe, muito sofrimento, né? Então, isso gera consequências para a criança, né? Então, muitos transtornos psicológicos, ansiedade, depressão, ó, em alta, a baixa autoestima, porque às vezes a criança acha que a culpa é dela, do que está acontecendo, né? Que ela deveria fazer alguma coisa. Imagina. A instabilidade nos relacionamentos afetivos, porque às vezes ela vai ter dificuldade de confiar em alguém mais na frente. Uso de álcool, drogas e até suicídio. Sobre isso aí, crianças e adolescentes, né? Separação acontece os filhos em qualquer idade. O juiz poderá determinar perícia com um profissional de psicologia para realizar uma análise dos genitores envolvidos. Personalidade, os envolvidos, as relações, né? E tal. É muito comum identificar alienação parental. Comum não, difícil. Mas já tem registro de alguns casos assim, que foram comprovados. Se comprovada a alienação parental, o genitor alienador, que é o que coloca o filho contra o pai ou contra a mãe, poderá sofrer sanções como advertência, multa, reversão da guarda compartilhada, ou até mesmo a perda do poder familiar. Essa lei aí que eu escrevi é a lei da alienação parental, tá? Gente, às vezes é irreversível, as consequências são irreversíveis na relação, né? Uma mãe que faz esse exemplo que eu dei aqui, às vezes o filho fica com raiva do pai, e o filho não consegue mais recuperar o amor do pai, não consegue mais recuperar o amor do filho, e às vezes perde aquele vínculo tão importante, né? Então, a alienação parental é muito cruel, e às vezes realmente é irreversível, né? Existe também a psicologia no direito do trabalho, que a incidência é menor do que nos anteriores aí que eu falei, mas existe sim os casos, por exemplo, de abuso sexual, assédio, né, e de assédio moral. São difíceis de identificar, mas vocês aí da área do direito, acho que se esbarram muito com esses casos, né? Então, é um tipo de crime que consiste em constranger alguém para obter favorecimento sexual usando a condição superior hierárquica. Então, é critério, tá? Geralmente, ele tem que ter um poder superior sobre a pessoa que ele está fazendo assédio, né? Porque a pessoa fica acuada realmente, se é o chefe e tal. Então, pode ser uma atitude física, tentativa de um beijo, comentário insistente, convite para sair, essas coisas. O assédio é crime, pena de 1 a 2 anos de detenção, tá? E é tipificado pelo Código Penal. O assédio moral é toda e qualquer conduta que caracteriza comportamento abusivo, frequente e intencional, que possa ferir a integridade física ou psíquica da pessoa, de uma pessoa
vindo a pôr em risco o seu emprego ou degradando o seu ambiente de trabalho. É de difícil comprovação, muito mais difícil até que o assédio sexual, os dois são difíceis, tá? Mas aqui é muito mais velado, porque às vezes o assédio, ele pode virar um abuso, assim, mais físico, de tentar e tal. E o assédio moral é mais velado, então dá mais trabalho. A maioria das provas são testemunhais, e, porém, documentos, e-mails e até mesmo gravações podem ser acolhidos pelo judiciário para comprovar, além do laudo pericial de saúde mental, nessa hora que a gente entra, né, que poderá identificar as ações de assédio, principalmente as consequências, né? Geralmente os laudos a gente identifica consequências específicas imensas, você ser humilhado no trabalho, o chefe grita com você na frente dos outros, é complicado, né? O estresse no trabalho é interesse, né? A saúde mental, a psicologia se interessa muito pela saúde do trabalhador, psicopatologia do trabalho e tal, né? Então, o estresse é definido como estado mental e fisiológico alterado durante uma situação peculiar em que o indivíduo se vê ameaçado ou no limiar de suas capacidades, tendo o seu bem-estar subjetivo prejudicado. O estresse é uma coisa comum, normal, como eu falei na aula, né? O estresse é normal. O estresse é um alerta para a gente reagir ou se defender. A estresse é uma reação a uma ameaça, né? Então, a gente vai ou enfrentar ou fugir, né? Então, é uma reação normal. Mas quando esse estresse é muito intenso, aí ele causa doença, tá? Então, trabalhos perigosos, monótonos demais, repetitivos, muito ruído, pressão para cumprimento de meta, rigor excessivo, trabalhos muito solitários, são os maiores causadores de estresse. As consequências do estresse: síndrome do pânico, síndrome de Burnout, transtorno de ansiedade, uso e abuso de álcool e drogas é muito comum. Trabalhei num lugar que tinha determinada função, que era comum o uso de álcool e drogas, precisavam de atendimento, hipertensão, diabetes, entre outras causas que o estresse, outras doenças que o estresse causa. Vou falar um pouquinho do burnout, que é importante, distúrbio psíquico causado pela exaustão extrema. Então, o burnout é uma exaustão extrema, quando a pessoa é submetida a muitos momentos de estresse do trabalho, muita pressão e tal, aí gera essa doença, que é o burnout. Sempre relacionado ao trabalho, tá? Também chamado de síndrome do esgotamento profissional. As pessoas falam em síncope, né? Tipo, esgotamento, a pessoa tá ali no, né? Então, sintomas: cansaço excessivo, dores de cabeça, insônia, alterações no apetite, sentimentos de fracasso, porque ela não está mais com aquela produtividade. Negatividade, dificuldade de concentração. Pode levar a um estado de depressão profunda e até mesmo ao suicídio. É uma doença ocupacional que tem sido muito comum e é muito preocupante, né? E a infância e a adolescência é uma área, depois da área penal, a infância e a adolescência é a área em que mais os psicólogos trabalham, por motivos óbvios, né? A gente estuda desenvolvimento infantil e desenvolvimento humano, e a gente é bem apto, né, a lidar com essas pessoas. E a gente trabalha muito nas questões de guarda, adoção, violência, abuso e negligência, né? Então, são as áreas que a gente mais trabalha. As crianças e adolescentes que cometem atos infracionais, existem as medidas aí, né? Eu botei punição, coação, ressocialização, porque, segundo o ECA, a ideia é que seja ressocialização, né? Mas não deixa de ser uma punição, né? E pelo ato cometido. Então, medida protetiva de apoio à família ao menor, sem gestão de liberdade, em crianças até 12 anos, e medidas como liberdade assistida, sem liberdade de internação, para adolescentes, né? De 13 a 18 anos, né? Segundo o ECA, e são essas medidas aí para as crianças e adolescentes que cometem ato infracional. Como eu falei, é uma área assim que a gente mais trabalha, as questões de guarda, de adoção, muita visita domiciliar, muita entrevista, muita avaliação psicológica, e também trabalhamos na
meu Deus, naquelas instituições, né, de internação de adolescentes, tem psicólogos trabalhando, pedagogos, assistentes sociais, né? E é muito importante, porque se existe a intenção de ressocializar, tem que ter uma equipe capacitada trabalhando com essa população. Tem, né? Porque eles precisam estudar e precisam se ressocializar. Senão, que serão desses adultos no futuro, né? Então, a sociedade tem uma preocupação muito grande em punir realmente. Já houve a intenção de reduzir a maioridade penal, mas a gente tem que pensar na prevenção, né? A gente tem que pensar no coletivo. E não só na vingança, né? Já você cometeu um crime, a vingança da punição. Mas no que a gente vai fazer com esse sujeito para que esse sujeito volte para a sociedade e não cometa novos crimes, né? A preocupação maior é essa. E a gente conversou muito sobre isso quando a gente fez nossas pós-aulas sobre transtorno de conduta, sobre o transtorno de personalidade social, a gente discutiu isso. O que a gente faz com essas pessoas, né, para que elas não voltem para a sociedade e cometam novos crimes? A gente precisa se proteger, né? E nós, né, o Estado, e nós, os profissionais de psicologia e outras áreas da saúde, temos também a obrigação de proteger as crianças e os adolescentes e também de proteger a sociedade. A gente fica nesse limiar aí. Então, aqui eu chego ao fim na nossa revisão. Eu espero que seja útil. Qualquer dúvida, manda lá no grupo, no WhatsApp, qualquer pergunta. Fica à vontade. Bons estudos e uma ótima prova, viu? Um beijo, tchau, tchau.